Olá, eu sou Adriana Teixeira e hoje a proposta que eu trago para vocês é a gente refletir assim, como eu ser o meu próprio porto seguro. Em nossa complexidade, na complexidade do humano que nós somos, a gente vive alguns aspectos de nós mesmos, como eus dentro de nós. Um é aquele aspecto mais instintivo que nos lembra a criança, né? Ele é instintivo e também é espontâneo, só que também muitas vezes irracional. O outro seria algo que a gente vai criando com o tempo, baseado muito nos nossos padrões, nos nossos ideais, ele é bem elaborado. E o outro seria como talvez uma síntese na relação, né, entre essas forças antagônicas em nós. E diz respeito muito a como a gente vai lidando com isso e lidando com as questões do dia a dia. Então é comum que a gente viva determinados dilemas frequentemente. É como se eles sempre estivessem ali ou se sempre voltassem na nossa vida, aqueles dilemas. É como se, por exemplo, uma voz diz, não dá mais para ser assim, tem que ser de outra forma. E a outra, a antagônica, diz assim, só sei desse jeito que eu aprendi mesmo, e é assim que funciona comigo. Qual seria então a perspectiva do ego saudável, o que está entre essa criança irracional, instintiva e essa estrutura super racional, super elaborada, que seria o ideal, né? Qual seria então a voz que viria do ego saudável, né? Do adulto que está percebendo esse antagonismo dentro dele? Ele poderia dizer assim: reconheço que preciso de uma mudança nessa área. Que passo eu posso dar, já que é tão difícil para mim encarar isso? Entende? Então ele vai para o ponto da realidade. Esse é o papel desse terceiro aspecto em nós, que seria o que tenta estabelecer a síntese do equilíbrio entre essas forças antagônicas em nós. Que é assim, trazer para o ponto da realidade, observando que tem essas duas forças antagônicas nele mesmo, o irracional, que quer que funcione daquele jeito, que é como sabe, ele é instintivo, então ele não tem negócio de muita elaboração, e o bem elaborado, que tem a ver com ideais. Então também fique realista. Então assim, o passo desse ego saudável seria trazer para o ponto de realidade. Como isso é tão difícil para mim, que pequeno passo eu posso dar nessa direção? Porque então, desse ponto, a gente começa a abrir um espaço interno para ampliar esse lugar da autoconfiança, de cada vez mais a gente ir confiando em cada passo possível que a gente pode dar, e não se exigir uma super mudança, porque algo tem que acontecer rápido na minha vida, que não dá mais para ser daquele jeito. Nessa perspectiva que eu estou trazendo, então, ser seu porto seguro é ser esse lugar de observação, sem o julgamento, sem tomar partido. Porque o que acontece na dinâmica entre esses aspectos antagônicos em nós? Muitas vezes a gente está identificado com algum deles. Sabe alguma coisa que você às vezes
só consegue fazer daquele jeito, tipo, uma dificuldade de dizer não para alguém, ou de se expressar que você não está satisfeito em determinada situação, sabe? E se repete, que é como uma trava, né? Então, assim, aquilo entra sem que você esteja necessariamente consciente. Então, poder oferecer esse lugar de observar, fiz desse jeito, tá? Enquanto a outra parte só quer te puxar para sair daquele lugar. Que é tipo assim, saia daí, não é esse o lugar. Você já tem que se comportar assim assado, conforme o padrão tal, o ideal tal. Nisso, se você se identifica com uma das duas partes, você vai agir como ela. Quando você consegue estar no lugar de apenas observar, você vai acolhendo. E nesse acolhimento significa não tomar parte de nenhuma delas na briga, no momento em que você está no dilema, neste dilema. Então, assim, poder olhar para você, para como está sendo o seu funcionamento, e o funcionamento dessas partes, sem se identificar com elas, apenas observando que elas existem, quando elas se repetem, como elas se repetem, vai garantindo para a gente esse lugar de autoconfiança, de ser o seu próprio porto seguro, que consegue lidar, observar com essa dinâmica interna. Uma dica simples é você observar muitas vezes o que acontece com você quando você escuta com atenção, com amor, um amigo seu que traz um dilema dele. Porque repare, você não está envolvido, então é muito mais fácil você perceber a dinâmica que está acontecendo com ele. Então, assim, na hora que você não está envolvido, perceba que você consegue ser mais compassivo com ele mesmo, né? Com os próprios aspectos que ele está trazendo de um dilema interno. A mesma coisa que a gente faz com o outro, a gente pode fazer consigo, desse ponto da observação, sem o julgamento. Porque a gente vai ficando mais consciente de como aquilo funciona em nós. Então a gente começa a ficar mais atento quais são as armadilhas que a gente coloca no nosso próprio caminho. Como é que a gente constrói a historinha que faz a gente cair no mesmo lugar. Exercitar nossa observação é o que a gente faz treinando tanto nos grupos de estudo quanto nas sessões individuais, justo para que isso cada vez vá ficando mais orgânico para a gente, esse treino da observação de si. É o nosso trabalho, é como a gente cada vez exercita mais esse aspecto, que é um aspecto fundamental que o professor traz como aspecto da consciência. Os aspectos antagônicos em nós, tanto a nossa criança irracional, quanto nosso adulto idealizado, nossa pessoa idealizada, eles relaxam na presença do seu eu observador. Isso é incrível, é algo que a gente vai sentindo no dia a dia, que nesse relaxamento que amplia a autoconfiança, a confiança em si, em seus próprios processos, em como você lida com suas relações. Eu preciso chamar a atenção para algo, porque às vezes, quando a gente fala assim, em ser seu próprio porto seguro, eu posso de repente estar dando a impressão de que eu estou falando não precisar do outro, não ser importante em relacionamento. Isso não é nada disso, de forma alguma. Talvez até o contrário, porque assim, a gente só se conhece nas relações.
nas relações com o outro, com a vida, com as circunstâncias. É onde mais a gente se conhece. A questão é que a gente pode estar na relação com o outro, com as circunstâncias, com a vida, sem se dar conta de nós. Esse é um problema, porque realmente a gente pode se alienar de si, mesmo em grupo. Não é o fato da gente estar com pessoas que significa que a gente esteja presente, que a gente esteja realmente fazendo um aprendizado daquela relação. Então, o meu convite é para que a gente, a partir do conhecimento de si, amplie sim a relação com o outro, o aspecto saudável da relação da gente com a gente mesmo e da gente com o outro, com a vida, com tudo ao nosso redor, porque é isso que acontece. A confiança interna faz com que a gente, inclusive, esteja mais disposto a experimentar o novo na vida, a experimentar o que eu não sei, a estar em grupos novos, a lidar com pessoas novas, com circunstâncias novas, com crenças novas. Então, assim, nos abre um horizonte infinito de possibilidade. Quanto mais medo a gente tem, mais restrito a gente fica na vida. Quanto mais confiança a gente tem, mais a gente se sente seguro para dar passos novos. Então é desse ponto que eu trago para vocês. Espero que tenham curtido, que tenha ajudado de alguma forma. Muito obrigada, gratidão.